eu sou a favor de um investimento, né, dentro do possível, vamos dizer assim, ilimitado, para aquele paciente que você, oncológico, que ele tem a condição de sair, porque ele sai. A gente teve casos que Não, em é especial recente, hoje em dia. né? E Em você tem especial, tecnologia para você isso, tem, você tem medicamentos, exatamente. você Sim, tem sim. equipamentos para isso. É. Mas também a gente tem que ver que existe um paralelo a isso daquele paciente que você já esgotou Não, tudo que você sim, podia é fazer disso, e e é você disso que nós estamos precisa falando. reconhecer É isso. disso que nós estamos falando. Tem um exemplo que eu sempre falo para as pessoas, que é o seguinte: o meu avô, que me deu o meu nome, que era o José Espila, meu avô morreu com mais de quase 90 anos. Meu avô teve uma apendicite com 15 anos, operaram ele. Então ele já se beneficiou, porque na época tinha alguém que operava ele. Depois já, e o antibiótico já estava por aí. Depois meu avô teve um problema grave de estômago operado, teve um problema cardíaco, fizeram lá em Ribeirão, eles fizeram no Hospital São Francisco de Ribeirão, fizeram, lembra, era 2, 3 safene mamária, era isso Sim. aí. E meu avô depois teve uma infecção de vesícula grave que rompeu, e abscesso e tudo mais, saiu também. E ele acabou morrendo de velhice, pneumonia, com 90 anos. É isso que você disse. Se fosse num século antes, a minha família teria acabado lá, porque tinha morrido da apendicites. Ele podia até ter sorte de ter curado, mas não era o natural. Então, sim, a medicina trouxe uma longevidade para essas pessoas. O que eu acho importante também lembrar, Neto, é que assim, num paciente que mais idoso, né? Assim, cada vez que ele internar, todos os eventos que levarem à internação, seja cirúrgico, seja infeccioso, seja distúrbio metabólico ou qualquer natureza, qualquer internação, ele nunca consegue se restabelecer do jeito que ele estava antes daquele Idoso é evento, verdade, tem razão. tá? E isso vale para qualquer doença. Então, no momento que ele tem uma condição que leva ele a uma internação, ele sai daquela internação, mas ele não sai com a mesma performance que ele tinha pré-internação. Isso é uma escada, cada dia um degrau a menos. Então, é importante que a gente saiba disso também, né? Então, é importante que a gente fale sobre a finitude. Isso tem que ser falado dentro de casa. Isso não pode ser um assunto que é um tabu, porque a gente precisa se preparar para isso. Sim. A pessoa que não se prepara para isso, porque ela acha que está sempre muito longe, mas, Neto, a vida passa Muito num estalar rápido, de meu dedos. Deus. Eu tenho, mas eu costumo dizer muito isso. Isso está muito na minha cara e na sua. E na de outros médicos que mexem com isso. Por muito tempo, hoje tem o Zé Maurício aqui, que é um parceirão. Então ele acaba vendo os pacientes no hospital e tudo mais. A gente divide um pouco, mas é mais ele. Mas por muito tempo eu levantava, por quase 20 anos eu levantei e ia ver paciente que estava para morrer no hospital. Alguns que. Porque eu fazia os cuidados paliativos de fim de vida. E a gente, e desde muito novo, né, eu tinha 30 e poucos anos, a gente já tem o contato com esse tipo de finitude que as outras pessoas não têm. Então, a nossa conduta, acho que a sua em casa, a minha em casa, inclusive, é exatamente isso. Olha, se acontecer alguma coisa, eu quero que seja feita assim. Se eu não tiver, você tem que fazer isso, isso e isso. A gente conversa, eu não sei você, mas eu converso há tempos, eu acho que por conta disso, mas isso não é o normal, Não né? é o comum. O comum é a pessoa, não, isso deixa para depois. E aí sim, todo mundo que está assistindo a gente tem certeza disso, que já passou por aquela situação assim, ó. Fulano morreu, mesmo que seja doença crônica ou aguda, e porra, e agora? Sim. E agora? O que acontece? Como é que ele queria? O que ele tinha? O que ele não tinha? Eu perdi várias pessoas da minha família assim, entendeu? Que ninguém sabia nada. Alguns por causas acidentes e outros não, outros por doença. Então, sim, você tem toda razão, uma coisa que a gente tem que abordar.